A gente começa explicando quem são os personagens da trama revelada hoje pela Polícia Federal. A gente está falando de Jair Bolsonaro, do filho Eduardo, que é deputado federal pelo PL, embora viva nos Estados Unidos, e o pastor Silas Malafaia, figura bem próxima do ex-presidente. Pai e filho foram indiciados hoje. Lembrando que Bolsonaro já é réu no Supremo por tentativa de golpe, num processo bem mais avançado e que irá a julgamento em breve. Segundo este outro caso, que teve desdobramentos hoje, ele é o grande beneficiário de um esquema de obstrução de justiça que visa livrá-lo desse julgamento. Bolsonaro, vamos lembrar também, já era acusado de financiar as atividades de Eduardo na mira da PF por atuar nos Estados Unidos contra juízes do Supremo. Lembrando ainda que esta é a investigação que levou o ex-presidente para a prisão domiciliar. Malafaia, o terceiro personagem, é uma espécie de ideólogo da família. Ele não foi indiciado hoje, é uma diferença importante. Mas está sob investigação e agora à noite teve telefone e passaporte apreendidos pela PF quando desembarcava de uma viagem internacional no aeroporto do Galeão. Também ele é suspeito de atuar para coagir o judiciário a suspender a ação penal contra Bolsonaro. Nosso próximo passo é detalhar o que há de mais revelador no relatório da Polícia Federal, que é o conteúdo das mensagens de texto e áudio trocadas por esse trio. A PF identifica nesse material indícios de uma ação orquestrada entre eles. Quem vai nos ajudar muito ao vivo de Brasília é o Ricardo Abreu. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Renata, a você e a todos. As conversas estavam nos celulares de Jair Bolsonaro, que foram apreendidos pela PF. As mensagens, inclusive, tinham sido apagadas, mas os peritos da Polícia Federal conseguiram recuperá-las. O conteúdo dos aparelhos foi analisado pelos investigadores e, segundo a PF, confirma que Bolsonaro desrespeitava as medidas cautelares impostas pelo Supremo de forma intencional. Entre os descumprimentos estão conversas mantidas com o general Braga Neto e também a tentativa de Bolsonaro de se comunicar pelas redes sociais de terceiros. Aliás, agora à noite, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para que a defesa explique esse descumprimento. Lembrando que Bolsonaro está preso em prisão domiciliar por desacatar cautelares. Então vamos às conversas. Uma delas, do dia 7 de julho, quando Bolsonaro ainda não usava a tornozeleira eletrônica. Nesse dia, o presidente americano, Donald Trump, criticou numa rede social o processo contra Bolsonaro. A PF aponta que Eduardo Bolsonaro enviou mensagens ao pai, evidenciando que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro de 2022, mas sim interesses pessoais, no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro na ação penal em curso por tentativa de golpe de Estado. No dia 13 de julho, Jair Bolsonaro... Vamos lá, no dia 13 de julho, Jair Bolsonaro conversou por mensagem com Malafaia. A PF apontou que Malafaia escreveu o seguinte, o que seriam orientações para Bolsonaro após o anúncio do tarifaço de 50%. Olha só, Deixa eu te pedir licença, estou vendo o teu raciocínio e eu acho que a nossa conversa pode evoluir melhor se eu mostrar antes uns outros textos na conversa aqui no telão. Por favor, vale a pena destacar essa mensagem aqui no telão porque ela evidencia bem essa escolha entre o Brasil e a própria família Bolsonaro. Na mensagem, Eduardo diz, se a anistia light para ele é anistia sem Bolsonaro, passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Nós temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. 3 dias depois, Eduardo enviou outra mensagem ao pai, pedindo que ele publicasse um agradecimento a Trump
pelas sanções impostas ao Brasil. Essa mensagem diz, abre aspas, opinião pública vai entender e você tem tempo para reverter se for o caso. Você não vai ter tempo de reverter se o cara aqui, Donald Trump, portanto, virar as costas para você. Na situação de hoje, você nem precisa se preocupar com a cadeia, você não será preso. Mas tenho receio que por aqui as coisas mudem. Mesmo dentro da Casa Branca, tem gente falando para o 01. 01, nesse caso, sendo Donald Trump. Ok, o Brasil já foi, vamos para a próxima. Fecha aspas. Vamos lá voltar ao Ricardo Abreu. Ricardo, mais uma vez, me desculpa por ter te interrompido, mas é que eu acho que esses trechos vão deixar mais claro o que você vai apresentar agora. Ela também, o que a gente tem também nas mensagens são trocas de áudio de Malafaia para Jair Bolsonaro. E elas também são reveladoras disso. É isso, Renata. É até importante essa interrupção para a gente fazer bem essa linha do tempo, né? Agora, seguindo para os dias, no dia 13 de julho, Jair Bolsonaro conversa por mensagem com Malafaia. E a PF aponta que Malafaia escreveu o que seriam orientações para Bolsonaro após o anúncio do tarifaço de 50%. Olha só, ele diz, tem que pressionar o STF, dizendo que se houver uma anistia ampla e total, a tarifa vai ser suspensa. Jair Bolsonaro, então, gravou uma resposta em áudio. Vamos ouvir. O que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Em seguida, é Malafaia quem grava um áudio. Os investigadores apontam que o pastor ressalta que deve ser propagado pelo ex-presidente que a única saída para reverter as sanções impostas pelos Estados Unidos seria uma anistia aos acusados pela tentativa de golpe. A questão não é econômica, a questão é liberdade e justiça contra essas pessoas presas, essa injustiça contra mim, esse golpe que não existiu. Esse é teu discurso, presidente. Eu não quero ver ministros do STF nem suas famílias serem retaliadas. É só resolver a questão da anistia que o problema está resolvido. Agora a gente vai para o dia 15 de julho, quando Eduardo Bolsonaro disse em mensagem ao pai que a Magnitsky, no Moraes, estava muito próxima. 15 dias depois, os Estados Unidos aplicaram a lei Magnitsky ao ministro. A Polícia Federal também aponta para a atuação de Jair Bolsonaro no dia 3 de agosto, quando aconteceram manifestações em apoio ao ex-presidente. Os investigadores dizem que houve grande atividade de compartilhamento de mensagens e que conteúdos foram compartilhados por Bolsonaro com o objetivo de utilizar redes sociais de terceiros para burlar a ordem imposta pela Justiça. A PF destaca uma conversa de Bolsonaro com o deputado federal pelo PL da Bahia, Capitão Alden, onde o parlamentar pede um áudio a Bolsonaro. A PF conclui que, aparentemente, Bolsonaro tem receio de falar, mas o ex-presidente parece orientar o deputado sobre como proceder para a exposição de sua imagem. Vamos ouvir. Alden, se eu falar qualquer coisa dá problema. Você pode ligar para mim na imagem, você está falando, estou aqui com a imagem do Bolsonaro, está mandando um abraço para todos vocês e parabenizando. Aí você pode, aqui você fala, eu não posso falar não. Valeu. Ricardo, é impressionante como ficam claras duas coisas desse seu relato, né? Primeiro, a chantagem explícita, né? Resolve o problema do Bolsonaro que a gente resolve o problema das tarifas, que a mensagem era essa. E segundo, a cobrança das pessoas para que o Bolsonaro se manifestasse e agora, nesse último, ele tentando fazer isso por meio de intermediários.